galera, bem-vindo ao meu canal, o quarto do John. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e também de... só isso. Eu ia usar a opção do Zap, mas é pra outro lugar. Então, gente, o tema de hoje é 90 dias pra casar, madeirada decepção! Bora lá, vamos começar, hein? Vamos lá. Primeiro, ele é grande, ele é fofo, ele é carinhoso, mas ele é iludido. Tyree, né? Tyree finalmente conheceu Carmela. Sim, Carmela, a mulher das fotos que foram usadas para iludir o nosso querido irmão de peso. E vamos lá. Começando antes de tudo, para Tyree, tá bom? Vambora. O que todo gordinho tem que falar pro outro, aquele tapa amigo. Não. Não tenha esperança de beber essa coca e achar o resto na geladeira no dia seguinte. Não tenha esperança de comer esse pudim e achar o resto no dia seguinte. Não tenha esperança de encontrar aquele pedaço de pizza que você deixou na geladeira pro dia seguinte. Não. Mas, John, por que você tá falando não? Gente, Tyree ficou iludido na Carmela. Ele foi enganado por alguém usando as fotos dela e ele também tá se iludindo com a real. Sim, ele tá se iludindo legal. Nossa senhora. Eu achava que o Mike da Ximena era iludido, mas quando eu conheci o Tyree eu vi que existe alguém mais iludido do que o Mike. Após ele se encontrar com a Carmela, eles conversaram, eles trocaram vela. Tyree, né, se ofereceu para caso a Carmela quiser viajar, ele pode levar ela tanto para o estado dele ou para qualquer outro. Ai, meu Deus do céu. Tanto para qualquer outro lugar. E o Tyree deu uma vela para Carmela. Eu teria dado chocolate, mas você deu uma vela, beleza. Isso daí foi top. Só que o que acontece? O nosso Tyree tá ficando iludido, gente. Tá ficando iludido. Tá pior do que eu quando eu ganhei o WhatsApp de alguém que eu queria muito. Nossa, velho. Velho. Tyree. Não, velho. Não. Carmela, no meio do encontro, falou que ela é influencer, que ela faz algumas coisas. Entendeu? Então, tipo, a possibilidade do Tyree ter uma chance com a Carmela é de 60 a 40. Porque, gente, vamos admitir, se você tá num reality, alcance mundial, e aparece e a pessoa é um influencer e quer ter visualização em cima de você, eu acho que eu não preciso falar nada, né? O Tyree literalmente é o porquinho dourado dela. Porque, mas João, você acha que ela seria capaz de fazer isso com o coitadinho do Tyree? Se aproveitar dele para conseguir visualização, para conseguir mídia, para conseguir isso e aquilo? Vocês lembram da Stephanie? Você lembra da Stephanie? Pode me julgar por pensar desse jeito, mas se você já viu a Stephanie, você sabe do que eu tô falando. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Depois do encontro, o Tyree levou a Carmela até o carro e ele foi embora. Sim, o Tyree ele ficou animado com a esperança de que tem alguma coisa com a Carmela, né? E, Jesus, me dói o coração. Me dói. Tyree, eu já fui iludido igual a você, irmão. Eu tenho uma coisa pra te dizer. Não. Nem sempre a gente acha o resto de coca na geladeira. Coca-Cola. Nem sempre a gente acha aquele pedaço de pizza que a gente guarda. Só fica a dica, irmão. Não. Próximo casal. Cleo e Christian. Então, gente, no último episódio a Cleo terminou... o último episódio terminou com a Cleo triste com o Christian. Por quê? O Christian ele não quis falar pra produção que eles tinham madeirado com amor. Né? No caso, a Cleo ela foi totalmente aberta quando a produção perguntou e o Christian ele foi completamente fechado. Só que, no desenrolar da história, a Cleo foi confrontar o Christian e o Christian meio que ele argumentou com ela
que ele agiu com um pouco de preconceito por parte da família dele e tal, né? Que ele não queria expor essa intimidade, né? E que ele não é tão aberto quanto a Cleo. Gente, eu não gosto do Christian. Não gosto dele. Não gosto dele mesmo. Não gosto do Christian. Só que uma coisa eu tenho que concordar. Ele parece ser um cara aberto a tudo, menos a intimidade dele. E vamos dizer assim, vamos supor, tem pessoas que são abertas e tem pessoas que não são. E ele mostrou ser isso, que ele não é muito aberto quando se trata da intimidade dele. E a Cleo meio que ela também exagerou, né? Segundo na conversa deles, o Christian, ela mandou mensagem e tal, o Christian falou, não devia ter falado e tal, e ela surtou automaticamente xingando ele de tudo que é nome. Isso eu já acho errado, sem dar ao cara o direito de resposta. Nesse meio termo que eles se encontraram, né, a Cleo, ela levou uma amiga, né, eles se encontraram, o Christian expressou pra ela que da situação, tanto que ele não gostou da atitude da Cleo de não ter deixado ele se defender, e tanto da Cleo por ela ter, tipo, julgado ele de primeira, né? E o Christian, ele agiu no modo defensivo, né? Porque tem aquela situação, quando você fica com uma mulher, você não sai falando pra Deus e o mundo o que vocês fizeram, né? Eu acho que se o Christian pensou desse jeito, ele ganha o meu respeito, né? Agora, se ele pensou num jeito preconceituoso e tal, aí infelizmente ele caiu no meu conceito. Até aí dá pra entender o porquê que o Christian não quis ser 100% aberto com a produção sobre o que ele teve com a Cleo. Depois disso eles conversaram, né, e acabou. Próximo casal, Gino e Jasmine. Sim, Gino e Jasmine. Ah, John, você não vai falar deles no final, então eles estão de boa? Não estão de boa. O que acontece? Durante o passeio romântico, o Gino falou, você toparia falar com algum parente meu, com um familiar meu? A Jasmine disse que ela não quer ter confrontos, né? Mas mesmo assim, por insistência do Gino, ela fez. E o que aconteceu? Nesse meio termo, o Gino ele fez a chamada de vídeo com o primo dele e, tipo, a Jasmine falou, você me atacou na rede social, você falou isso e aquilo de mim. Aí o primo do Gino falou a real. Eu falei mesmo, porque na sua rede social você mostra o do bom e do melhor, vários tratamentos estéticos que estão sendo bancados pelo meu primo. E estão sendo bancados pelo Gino. Nesse momento, a Jasmine calou a boca, entendeu? E tipo, ela acha que o familiar do Gino não tem o direito de se intrometer. Mas o que acontece? Ele revelou, ele deu um chute no popô do Gino, né? Ele chegou e falou assim, mas o que eu critico você é o que o Gino fala pra mim, entendeu? E na confissão, né, a Jasmine meio que fala que ela é destrutiva, né? Quando ela tá numa situação, ela quer destruir a pessoa com quem ela tá pra não se sentir destruída, né? Baseado no último relacionamento dela, o casamento dela. E o que acontece? O Gino ficou com aquela cara de bunda dele, como sempre, né? E foi o que foi. Tiveram esse papo, não teve mais nada de interessante. A Jasmine chorou, falou que ela não é assim e tal, que ela é meio explosiva, destrutiva. Ponto. Próximo casal, Dempsey e Statler. Dempsey e Statler. Bom, a Statler, ela decidiu fazer algo romântico para Dempsey, colocando peças na casa, na plantação, para fazer o pedido para Dempsey, chegar para Dempsey e falar, eu quero morar com você, né? O que acontece? Nesse jogo de pistas românticos, a Dempsey foi acertando tudo até que ela chegou na Statler. Elas comeram marshmallow com biscoito à beira da fogueira e a Statler fez o pedido, eu posso morar com você? Dempsey chegou e falou, não. Agora você vai falar, mas John, você está comemorando por quê? A menina falou não na cara da outra. Calma, presta atenção que você vai saber o porquê que eu falei não. A Dempsey sabiamente falou, é muito cedo, eu não te conheço, você não me conhece,
eu não sei coisas de você, entendeu? Aí você vai lá e fala. Aí a Dempsey vai lá e fala, se você quiser, você pode comprar uma casa, alugar uma casa aqui no meu estado e a gente pode namorar. Só que a Statler não ficou satisfeita com isso, entendeu? Ela não ficou satisfeita com isso. E o que que acontece? Nesse meio tempo, né, de conversas, a Statler revelou, né, a Dempsey perguntou alguma coisa e a Statler revelou que assim que a Statler chegou na Inglaterra, adivinha quem foi buscar ela? A ex dela. Sim, a ex dela foi buscar ela e depois que a ex dela foi buscar ela, as duas tiveram uma última madeirada, sem amor. E a Dempsey, ela não sabia disso. Ela não sabia de nada disso. E ela só foi saber naquele momento. Então, tipo, literalmente a Dempsey, ela falou. Ela previu que estar com a Statler de primeira seria uma decepção. E a Statler chega e prova isso pra ela, entendeu? Tanto que a Statler já falou que ela já foi muito infiel nos relacionamentos passados dela. E isso deixou a Statler com o pé atrás, né? Então, como eu falei, a Statler, ela era da revoada, ela quer alguém pra quietar o facho. Só que, infelizmente, a Dempsey, ela não é tão boba ou ingênua quanto a Statler acha. Ponto que foi revelado lá que assim que a Statler chegou na Inglaterra, sem ter nada com a Dempsey, ela já traiu a Dempsey, né? Depois disso ficou o maior climão das duas, né? A Statler ficou revoltada, a Dempsey ficou chateada em descobrir que a Statler mal chegou na Inglaterra e já deu um par de galha pra ela. E ainda mais com o ex, né? Com a ex. Statler, só lamento, bebê. Porque uma mulher que nem a Dempsey não se acha por aí, não. Bom, próximo casal. Gente, esse casal eu tô deixando por último porque eu fiquei arrepiado. Fiquei arrepiado. Sheila e David. Sim, a filipina, né? E o David, o norte-americano. O que que acontece? Eu não falei deles no último vídeo porque a mãe dela tinha morrido. Remédios. Sim, o nome da mãe dela é Remédios. Só que o programa se passa em 2012, tá? Então, né? Só por respeito mesmo, achei melhor não falar dela. Mas o que que acontece? Depois do velório, depois do luto, depois de tudo, o David se ofereceu para consertar, para fazer uma reforma na casa da mãe na casa da Sheila, né? E o que que acontece? Ao chegar lá, o empreiteiro perguntou de que país que o David era. O David falou, eu sou norte-americano, né? Afinal, né, agora não é mais David e Sheila, é David, Sheila e Anne, a tradutora, né, de Libras. E o que que acontece? Depois que o empreiteiro perguntou, com um sorriso no rosto, que o David era norte-americano, ele foi fazer o orçamento da reforma. Orçamento da reforma. E o que que acontece? O orçamento da reforma deu $1.700, que em dinheiros filipinos deu uns milhão em cacetada lá, que eu não sei o que que é. E o que que acontece? Nesse meio termo, o David, tipo, sentiu a facada no bolso, né? Eu não posso bancar $1.700, entendeu? Eu não posso bancar. Só que a Sheila, eu já tava gostando dela no início, porque ela não parecia ser uma pessoa interesseira, mas aí ela começou a parecer interesseira. Se liga no porquê. Antes do David procurar o empreiteiro para fazer o orçamento, a Sheila demonstrou interesse em quanto que o David ganha. Mas John estava indo fazer o orçamento, ela tem que ter uma ideia de quanto que ele pode pagar e tal. Sim, beleza. Só que a expressão da Sheila foi: uau, ele ganha isso tudo? Dá para alugar um bom apartamento aqui nas Filipinas. Sério? Me ajuda a te ajudar. Depois do orçamento de $1.700, o David falou assim, não, pode deixar quieto, depois nós vemos isso. Mas à noite naquele dia, a Sheila levou o David e a Anne pra sair, né? E vamos supor, eles foram pra um bar cheio de mulheres bonitas e tal, e gente,
Pra quem for, vamos supor assim, leigo ao meu tipo de palavreado, peço desculpas, mas ela levou o David num puteiro. Não. Ela levou o David num puteiro. Eu vou ser honesto com você. Eu espero não estar sendo preconceituoso, mas o tanto de mulher que tava saindo de uma salinha lá dos fundos e o David tava de zóio era um puteiro. Mas o que que acontece? Nesse meio termo, a Anne, né, a Sheila tava lá falando com o David e tudo, que olha pra você ver que o David, ele vai bancar a reforma pra ela, né, que ele tem que bancar essa reforma pra ela, e que se ele, e depois que ele bancar a reforma, ele tem que bancar uma casa pra ela. Isso. Ele tem que bancar uma casa para ela morar, ele tem que bancar as despesas da casa, incluindo água, luz e alimentação. Gente, a cara... Ah, mas John... Então, a Sheila jogou que, na época, ela jogou que ela não estava conseguindo emprego por causa da pandemia. Eu não sei se em 2012 tinha alguma pandemia. Né? Eu sei que a Covid ela começou lá para 2018, por aí, se eu não estiver enganado. Se você lembra de alguma pandemia em 2012, você comenta aí, entendeu? E o que que acontece? A Sheila praticamente falou, você vai me bancar. Não com essas palavras, mas tipo, ela falou, não precisa ser um apartamento grande não, pode ser um apartamento pequeno. E tipo, né? Tá na cara, né, que aquela pequena filipina tá se mostrando uma pequena interesseira. Tanto que o David falou que se ele ajudar ela, não tem como ela arrumar um emprego, porque o David ele pretende ajudar ela pra ela conseguir arrumar um emprego, entendeu? Então, tipo, velho, o cara vai reformar a casa da mãe dela, a casa da mãe ou do pai dela, não sei. Ela não vai morar lá porque a mãe dela faleceu lá e ela ainda quer que o David banque uma casa, um apartamentozinho pra ela. Aí você pergunta, John, tem como piorar? Tem. Na confissão, né, que é aqueles momentos que eles ficam sozinhos, ela fala, ela chora que ela acha que o relacionamento dela não pode dar certo porque o David não tem condição de sustentar ela. Mano, a mulher, ela tá criticando o cara de não ter condição de sustentar ela. O cara, ele tá vendo ela pela primeira vez, automaticamente ela já quer ser sustentada pelo cara. Tipo, mais cedo, antes do orçamento, antes dela saber do salário do David, o David, ele foi conversar com uma amiga, com a Anne do lado. Sei. A amiga do David praticamente expressou o que eu tô falando. Não dá dinheiro pra ela. Você mal se sustenta aqui nos Estados Unidos. Você não tem condições de ficar sustentando uma pessoa nas Filipinas. Você já ganha pouco. Entendeu? Você trabalha em 2 empregos, David. E o que que acontece? Ela chorando, falando que não sabe se o relacionamento vai vingar, porque o David não tem condição de sustentar ela. Aí depois ela chega e, tipo, com aquela cara de bunda dela, ela fica... gente, ela tentou barganhar um apartamento com o David, entendeu? Ela tentou barganhar. E ela disse que do jeito que a mãe dela faleceu, ela não quer aquilo. Ela não quer falecer daquele jeito. Ou seja, na minha interpretação foi pobre morando num barracão. Então, tipo, vai trabalhar, filha. Vai trabalhar. Entendeu? E esse foi o David e Sheila, né? E você acha que tem interesse nesse romance? Porque o David, como todo norte-americano, tá cego. Próximo casal. Esse casal tocou meu coração. Você, mulher que me assiste, eu vou fazer um questionário e você me responde. Você vai comentar com a resposta. Amanda e Razvan. Amanda e Razvan. O que que acontece? O Razvan, depois que a Amanda foi confrontada pela amiga do Razvan, a amiga do Razvan chegou e falou na tora: ó, você não quer nada com meu amigo, você só quer madeirar com ele, não creio que você queira ter um relacionamento com ele. Agora eu te pergunto, se a amiga do seu boy chegar e falar isso com você, quais dessas 3 opções você responderia à provocação dela? Opção A, mandaria ela cuidar da vida dela.
Opção B, madeiraria com o seu boy a noite toda para mostrar que é você que é a dona, que manda na relação. Opção C, levantaria e ir embora. Escolha essas opções aí. Bom, a Amanda ela optou pela opção B, madeirar com Hasman a noite toda, fazer ele acordar com aquele sorriso, sorriso mesmo, de propaganda de pasta de dente. Sim. Depois daquela noite maravilhosa que eles tiveram, Hasman decidiu levar a Amanda para conhecer o castelo do Conde Drácula. Ele levou a Amanda para conhecer o castelo do Conde Drácula, eles curtiram um passeio, e o que acontece? O Hasman chegou e falou, já que eles estavam num castelo medieval de tortura, né? Chegou e falou, olha, por que você não quer me levar para os Estados Unidos? Porque o Hasman, ele conseguiu, né, o visto de turismo. Então ele não precisa do K1, né? Aí o que acontece? O Hasman foi até, falou com ela, por que você não quer me levar para os Estados Unidos e tal? Entendeu? E teve um questionamento, porque o Hasman falou, a Amanda, ela cobra, mas ao mesmo tempo ela cobra, mas ao mesmo tempo ela não ajuda, né? Ela gosta de cobrar, mas ao mesmo tempo ela não é presente. E o que acontece? Eles tiveram um bate-boca, foram para um jantar, né? E o que acontece? O Hasman, eles foram pro hotel e no dia seguinte o nosso querido Hasman tava chorando. Chorando mesmo. Cara, tipo, a Amanda tava friamente se arrumando no quarto e o Hasman, ele tava chorando. Sério, tocou meu coração. Tocou meu coração. O cara tava chorando porque ele não consegue compreender a Amanda. Ele não consegue. Ela é ciumenta, ela é controladora, mas ao mesmo tempo ela não quer ter nada. Ela começou a jogar que o sustento teria que vir dela, que já não basta ela se sustentar e os filhos dela, ela teria que sustentar mais uma outra pessoa. Logicamente que com o visto de turismo o Hasman não conseguiria trabalhar de imediato, né? Teria algum tempo, mas mesmo assim ela não para de questionar isso. Ela questiona se o Hasman tá indo para os Estados Unidos por amor ou por interesse. E, gente, sinceramente, ela jogou tanta carga emocional no cara que o cara desmoronou. O cara desmoronou, velho. O cara desmoronou. E em 90 dias terminou com o Hasman chorando. Eu chorei junto também. Eu chorei junto mesmo, porque desde o dia que a Amanda chegou, o Hasman foi companheiro, o Hasman foi isso tudo com ela. E ela nem sequer demonstrou mesmo, só em situações em que ela estava sendo jogada contra a parede, né? Bom, não esquece de curtir, comentar, tá? Me seguir também é muito importante, na rede social também, tá, gente? E espero ver vocês no vídeo de quinta-feira. Tá? E até a próxima!